Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Ajuda, para quem não me conhece. Eu tenho uma empresa de administração remota, ou seja, eu ajudo pequenos empreendedores a administrarem seus negócios via home office, ou seja, da minha casa. E eu também sou cofundadora dessa rede maravilhosa, a Rede Insight, rede empreendedora que conecta empreendedores do Brasil todo, com esse intuito mesmo de troca de experiências, troca de informação, troca de conhecimento, a fim de ajudar a alavancar esses pequenos negócios. Hoje eu vim aqui numa missão muito especial, entrevistar uma membra da rede, a Patrícia Moreira. Ela é especialista, advogada especialista na LGPD, gente. Acredito que você já deve ter escutado esse termo, porque está super em alta. Então, hoje a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção dos Seus Dados Pessoais. Então, o que a sua empresa precisa fazer para se adequar a essa lei e a gente, como usuário, né, como a gente pode se proteger para isso. Então, eu vim hoje aqui para essa entrevista com meu amigo e parceiro Ricardo, que também é um cofundador da rede. Eu me meti aqui para não ser um papo chato de advogado, com todo respeito, minha gente. Vim fazer aqui esse meio de campo, mas eu vou passar a palavra dele para ele não ficar ofendido, né? Rick, dê umas boas-vindas para nós. Olá, bom dia, pessoal. Enfim, como a Paula falou, sou cofundador da Rede Insight. No vídeo aí vai ter o nosso endereço do site, venha conhecer o nosso site, está crescendo, a gente já tem uma rede bem legal de empreendedores, então venha participar, compartilhar com a gente o seu conteúdo, o seu conhecimento, experiência, buscar conteúdo, buscar experiências. A gente aqui na Rede Insight procura trazer um ambiente rico e de colaboração, de muito compartilhamento, para a gente poder ter tudo num lugar só. Facilitar. E é fácil se inscrever, é só entrar no site, se tornar membro, é gratuito, e venha conhecer um pouco da Rede Insight, através desse vídeo e outros vídeos mais que estão aí disponíveis para o pessoal. Enfim. Show! Uma das iniciativas que a gente faz, a gente promove várias iniciativas na rede para, né, alavancar esses pequenos negócios. E uma das nossas iniciativas é realmente entrevistar os nossos membros. Então, a Paty é uma membra querida, super assídua aí, que sempre ajuda. Então, a gente resolveu trazer aí algumas entrevistas para deixar aí, né, online, essa informação toda que é muito rica, não deixar somente nos nossos encontros. Então, agora eu vou passar a palavra para a Patrícia, ela vai se apresentar e vai explicar aí para a gente um pouco mais sobre essa nova lei que chegou aí causando um monte de furduns. Vamos lá, Paty, está contigo. Bom dia, Paula, bom dia, Ricardo, bom dia, pessoal. Meu nome é Patrícia, né, Patrícia Moreira Giondon, né? Eu sou advogada na área de direito empresarial, né, com enfoque principalmente em franquias e também na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu tenho curso em formação em DPO, né, encarregado de dados, também em gestão de privacidade, né, e sou pós-graduanda também em direito digital e compliance, né, sou pós-graduada em contratos empresariais e Código de Defesa do Consumidor também. Né? Gente, é muito chique essa nossa rede, hein? Que bom, Paty, seja bem-vinda, que delícia. Dividir todo esse conhecimento, essa bagagem com a gente adora. Não, o essencial é a gente compartilhar informação, Paula, né? Informação é tudo, né? Vamos compartilhar informação e a melhor maneira, lógico, das pessoas se atualizarem e estarem por dentro, né, até para poder compartilhar, aplicar isso em seus negócios, é informação. Então, bom, gratidão. Então, conta o que essa lei trouxe de novidade. Ela já foi lá no site, eu vou contar para vocês, gente, já foi lá no site da Insight, já deu um monte de sugestão para a gente melhorar. Quero que você passe um pouco dessas sugestões aí, dessas dicas também para quem está nos assistindo. Ok. Paula, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, é a Lei 13.709 de 2018, que ela entrou em vigor agora em setembro. Então, ela é recém, né, recém saiu do forno. Né? E sobre o que trata essa lei? Ela fala sobre a questão de regulamentação do tratamento de dados pessoais, né, visando o quê? Visando proteger a privacidade do cidadão,
né? E quando a gente fala em cidadão, a gente está falando em quem? A gente está falando nos titulares de dados, que a lei estabelece essa classificação para o cidadão. Então, é quem? Sou eu, é você, Paula, é o Ricardo, são todas as pessoas físicas, né? Todas as pessoas físicas são titulares de dados, ok? E essa lei, ela não vem proibir, por exemplo, a utilização de dados pessoais. Pelo contrário, ela vem, na verdade, evitar abusos, né? Evitar abusos no tratamento de dados pessoais. E quando nós falamos de tratamento, Paula, a gente está falando do quê? Que é um tratamento de dados, né? É toda aquela ação de coletar dados pessoais, a ação de compartilhar, a ação de armazenar, arquivar, eliminar, transmitir. Então, são todas as ações que você pode realizar com um dado pessoal, né? E quando a gente fala... não faz ideia da complexidade, né, disso, Paty. Quem é leigo como eu, assim, a gente não faz ideia da complexidade quando a gente faz um cadastro em qualquer site da vida aí, aonde vai chegar esses nossos dados, né? Então, é muito importante essa lei que vai nos proteger de perigos que a gente nem sabia que a gente corria, né, com os nossos dados. Com certeza, porque quando a gente fala em dados, até a lei fala em dados, ela não está falando só dos dados digitais, né? Porque quando a gente pensa em dados, a gente já pensa logo em dados digitais, mas ela também fala de dados físicos, tá? Então, aquela cópia do teu RG, o CPF do teu cliente que está arquivado ali no armário da empresa, né? Aquele post-it que às vezes você deixa grudadinho ali no computador, na tela do computador, com o nome completo, com o CPF, com o telefone do cliente. Tudo isso é um dado físico. Não tenha dúvida. Tá? Que você tem que, agora, com a entrada em vigor da lei, você tem que tomar cuidado. Onde você deixa essas informações, de que forma você deixa essas informações expostas. Aliás, não podem ficar expostas, né? Porque, assim, a gente pensa assim, mas eu sou um titular de dados, né? Quem nunca recebeu aquelas ligações de empresas de telefonia querendo te vender serviços, né? Você já foi usuário de alguma dessas empresas, que muitas vezes te ligam empresas que você nunca contratou com elas, né? Como elas conseguiram os teus dados? Né? Como ela sabe teu nome completo, teu telefone, teu e-mail, né? Ou às vezes você recebe aquele telefonema de uma loja oferecendo algum tipo de produto ou serviço, como aquela empresa que você nunca teve nenhum tipo de relacionamento e conseguiu aquela informação, né? Então, essa lei, ela vem para evitar esse tipo de situação e evitar efetivamente abusos no tratamento de dados. Ela vem evitar aquela questão que hoje existe no Brasil de mercantilização dos dados, né, de compra e venda de dados, de banco de dados. Gente, isso existe. Se você, né, vive num mundo cor-de-rosa, isso não é real. As pessoas pegam os seus dados e vendem uma lista de mailing aí para quem quiser comprar. Então, né, estamos sendo comercializados aí, nem sabemos. E nem sabemos, justamente. Né? Então, para quem se aplica essa lei? Né? Essa lei, ela é aplicada a todas as pessoas jurídicas, tá? Tanto de direito público como direito privado, ou seja, os estados, os municípios, o governo federal também vai ter que se adequar, aliás, já estão se adequando à lei, tá? As empresas, de modo geral, tá? E quando nós falamos em empresas, nós estamos falando também, lógico, do microempreendedor individual, tá? Nós estamos falando do autônomo, tá? A pessoa pode dizer, mas eu não tenho nem CNPJ, mas você é autônomo e você utiliza esses dados para fins econômicos. A partir do momento que você utiliza dados, você faz coleta de dados, tratamento de dados para fins econômicos, você tem que cumprir, tem que seguir essa lei. Essas medidas, tá? Então, você pode ser, por exemplo, às vezes uma secretária remota que trabalha em casa, mas não importa, você tem que seguir a lei. Né? Você pode ser, como nós temos lá no grupo do Insight, né? Nós temos uma pessoa que faz pães artesanais, né? Mas mesmo assim, para ela entregar os pães, ela tem que pegar os dados dos clientes, né? Ela pega endereço, ela pega nome, ela pega número de telefone, isso são dados pessoais. Ela vai... Cabe a todo mundo essa lei, a gente tem que estar mais atento, porque algo que nos passava desapercebido, né, é um telefone que eu anoto aqui, ou um dado que eu passo para outra pessoa,
é lei agora, gente. Agora a gente tem que ter uma atenção redobrada e esse cuidado e primeiro o conhecimento, né? Então a gente agradece aí a Paty de estar dividindo tudo isso, porque sempre nessas conversas surgem luzes assim que a gente não imaginava, né? Que estamos ou correndo perigo como ou usuário ou como empreendedores também, né? Pela falta de conhecimento, então a gente pode se dar mal. Sim, sim. Veja só, Paula, em relação a dizer pode se dar mal, né? As sanções da lei, elas só vão entrar em vigor em agosto do ano que vem. Mas não elas só entram em vigor o ano que vem. As sanções que podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, estabelecido pela lei. Mas isso não significa que o PROCON e o Ministério Público hoje já não possam multar. Tá? Então, o que nós estamos vendo? Que a partir do momento que entrou em vigor a lei, várias ações já estão sendo ajuizadas, tá? E o PROCON, ele já está fazendo uma fiscalização, vários PROCONs já abriram até um departamento próprio só para tratar reclamações referentes à Lei Geral de Proteção de Dados, a reclamações envolvendo a utilização de dados pessoais, tá? Então, eles podem multar, e as multas são altas, a multa do PROCON pode chegar a 10 milhões, né? Então, por mais que as sanções estabelecidas pela lei só entrem em vigor o ano que vem, você hoje já pode ser processado, tá, pelo titular de dados, né, dizendo, olha, você usou indevidamente meu dado, né? E o que as empresas têm que tomar conscientização é que, a partir do momento que a empresa coleta um dado, não significa que esse dado seja da empresa, seja de quem está, né, do profissional autônomo, né? Esse dado é do titular de dado. Certo? E, assim, dos direitos e uma das coisas que o titular de dados já pode exigir imediatamente das empresas é exigir os direitos estabelecidos pela lei. Então, qualquer pessoa hoje pode chegar para você, Paula, tá? No teu caso, por exemplo, você presta serviços para empresas, certo? Então, a lei, ela estabelece, ela te classifica como uma operadora de dados. Perfeito. Então, ela tem, a lei, ela criou a figura do titular de dados, certo? Criou a figura do controlador, criou a figura do operador de dados. Perfeito. Então, o controlador é aquela empresa que efetivamente faz a coleta, faz o tratamento de dados e estabelece o que eu vou fazer com esses dados. Tá? O operador de dados é aquele terceiro que é contratado pelo controlador para efetivamente operar esses dados sob o mando do controlador. Tá? Então, o controlador vai te passar, olha, Paula, eu quero que você faça isso, aquilo e aquele outro com os dados. Perfeito. E você vai fazer a operação desses dados. Tá? Então, a responsabilidade do controlador com o operador, junto ao titular de dados, ao cidadão, é uma responsabilidade solidária. Então, se ocorrer algum problema dos dados, por exemplo, com você, que é operadora, quando os dados estão sob a sua responsabilidade, você responde de forma solidária para o controlador. Tá? Então, o titular de dados, hoje o cidadão, pode chegar para você e perguntar, olha, Paula, quais dados você tem meus aí na tua empresa, tá? Qualquer pessoa pode chegar e falar, olha, Paula, bater na tua porta e falar, olha, você tem algum dado meu aí? E você tem prazo de 15 dias para dizer para ele, olha, eu não tenho dado nenhum teu. Ou eu tenho dados, e os dados que eu tenho são esses, por exemplo, nome, RG e CPF. Então, a primeira coisa que a empresa tem que fazer para começar assim, se adequar à lei é ter uma forma de resposta para o cidadão. Como responder para esse cidadão de uma forma rápida, tá? E que efetivamente demonstre a realidade dos dados que ela tem na empresa. Tá? Se ela simplesmente for omissa e não responder, nem que sim, nem que não, tá? Ela já está descumprindo a lei e já pode ser multada. Eu até ia te perguntar isso, se para a gente se enquadrar dentro da lei é somente a gente proteger, guardar num lugar, num arquivo bem guardado ali, ou físico ou do computador e não passar, não. Envolve muito mais outras, né? Envolve. Então, se a pessoa pedir, a gente não der, a gente já está infringindo a lei. Então, é interessante esclarecer isso, né?
Sim, na verdade, você fazer a adequação, digamos, do teu negócio à Lei Geral de Proteção significa uma mudança cultural, uma mudança de cultura, uma mudança de procedimento e também a questão de adequação a tecnologias de informação. Então, você precisa desses 3 pilares. Né? Então, não adianta você só fazer alteração, por exemplo, de tecnologia e colocar lá um super antivírus, né? Fechar as tuas redes. Por exemplo, você trabalha, por exemplo, em casa. Será que o teu vizinho não consegue ter acesso à tua rede de computador? A sua rede de internet? Olha só, né? gente. A sua rede, ela pode ser invadida. Né? Você pode ter uma invasão de um hacker pela tua rede de internet. Então, será que ela está fechada? Será que pessoas, né, os seus vizinhos podem utilizar? Né? Você pode dizer, mas eu não utilizo nenhum tipo de software, né? Mas você não tem ali, talvez, uma planilha do Excel? Você não salva, às vezes, dados dos teus clientes ou dos clientes dos teus clientes ali no arquivo do Word? Isso é muito sério, né? Né? A gente não faz ideia mesmo da proporção. Sim. Que é coisa, né? Não é simplesmente, não vou passar para ninguém, já estou protegido. Não, às vezes não é porque você não passa, às vezes, né, invadem teu computador e você não tem o que fazer, né? Mas daí, nesse caso, você é enquadrado na lei se você permite que alguém entre, ou isso já é também... Sim, você é enquadrado, porque a partir do momento que você é uma operadora de dados e que você está utilizando, ou você é um controlador, e você tem que tomar esses tipos de cuidados, porque uma dos requisitos, um dos direitos é a questão de segurança. A segurança do titular de dados. Então, a partir do momento que você está operando, realizando o tratamento de dados, você tem o dever de segurança. Você é responsável. Perfeito. Tá? Então, não só em relação aos dados digitais, como eu falei, mas também em relação aos dados físicos. Então, por exemplo, você recebe, de repente, um currículo de alguém para contratar na tua empresa. Né? Aquele currículo que você recebe é um dado físico. Como é que você vai eliminar? Você só pica ali e joga? Não, gente, tem que triturar, tem que ter um mecanismo de eliminação eficiente. Né? O teu funcionário que você contrata é um titular de dados. Então, você tem que tomar cuidado não só em relação aos dados do teu cliente ou das pessoas que são digamos, clientes dos teus clientes, mas também dos teus funcionários, os dados dos teus funcionários. É muita responsabilidade, hein, gente, que a gente tem com esses dados que circulam na nossa mão. Então, né, vamos proteger isso, vamos tomar responsabilidade para nós, porque não adianta falar, não, entraram no meu computador, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você é o responsável. Se você pegou esses dados para você, né, você tem que ter o tratamento adequado que proteja essa pessoa, ou você, ou essa pessoa que, né, você está lidando com esses dados. Rick, alguma pergunta, alguma consideração? Mulher fala junto, fala mesmo, não dando nem espaço para ele está quietinho. Fale para gente. O que você tem para falar? Chegou o momento de falar. Não, eu acho que a Patrícia ressaltou uma coisa muito interessante. É uma mudança de cultura. Assim, até como falando como advogado, eu sei que o Brasil está se inserindo nessa nova cultura mundial. A Lei Geral de Proteção de Dados não chega atrasada no Brasil, mas não é o primeiro país a criar uma proteção de dados. Na verdade, a gente meio que está sendo obrigado a ter a mudança de cultura. Você vê, a gente já tinha cultura de dados do papel, né, do físico, que a gente chama o papel, e que nós, advogados, então, trabalhamos com dados todos os dias. Não tem um dia que sequer que a gente não trabalhe com dados de algum cliente, de alguma pessoa. E agora a era digital então está chegando cada vez mais forte, então realmente é uma política, é uma mudança de cultura que precisa ser feita, é uma atenção que as pessoas precisam ter, é um mundo novo, a gente está se preparando para um mundo novo, um mundo digital, um mundo desconhecido, e a gente vê que quanto mais dados hoje é uma mercadoria, as pessoas, algumas já se tocaram, outras não, as grandes empresas já se tocaram que dados é uma mercadoria. Se é uma mercadoria que tem o seu valor financeiro, o seu valor, seja ele qual for, financeiro ou não, precisa ser regulado. O direito, como a gente sabe, o pessoal do direito, o direito tem que ficar regulando a sociedade, porque senão, se deixar a sociedade se autorregular, principalmente aqui no nosso país, fica uma bagunça, como já estava. Então, acho que a Patrícia deu importantes dicas aí, essa questão usuário, operador,
principalmente visando a segurança das pessoas, porque o mundo e os negócios são feitos de pessoas. Então, é incômodo você receber uma ligação de uma empresa que você nunca teve relacionamento, essa coisa toda. A Patrícia fala muito bem nessa questão. E quem não sofre um contato, seja ele por telefone, por e-mail, um SMS, uma coisa que às vezes na hora do seu trabalho te incomoda, ou, como ela falou, o RH que tem acesso a dados de muitos clientes, uma empresa de médio, grande porte, em dados de muitos clientes, precisa realmente ter um tratamento melhor, porque isso é só uma questão de tratar bem os dados das pessoas, né? Então, isso é muito importante. E da gente entender a importância e da seriedade disso, né? Que nem a Paty falou, é recente, isso veio em setembro. No começo do ano, a gente já, claro, já existia esse burburinho, mas ninguém levava tão a sério, né? Era uma coisa muito, se algum dia alguém entrar na minha conta, tudo bem. Mas não, gente, hoje em dia é tratado realmente como uma coisa séria, é uma lei, né? Vão ter aí penalidades para isso, porque realmente a gente é corresponsável pelos dados das pessoas que passam esses dados para a gente. E a gente, como usuário, também tem que ter essa noção de que se alguém pega esse teu dado e sai aí distribuindo ou trata de qualquer forma, a gente está sendo lesado, né? Então, eu quero agora que a Paty fale como usuário e como consumidor, quais atenções a gente tem que ter, né? Como a gente se posiciona perante as pessoas que a gente passa esse dado, a gente tem que pedir, a gente tem que estar atento. Qual que é o conselho que você dá para a gente como consumidora aí? Então, Paula, como consumidora, né, a partir do momento que eu vou fornecer o meu dado, a primeira coisa que você tem que ter atenção é saber, esse dado vai ser usado para qual finalidade? Então, assim, as empresas, elas têm que começar a adotar a política agora da minimização de dados. Perfeito. Ou seja, colher estritamente o necessário para a execução daquele serviço, certo? Então, não é assim, eu vou, por exemplo, eu quero te mandar um e-mail marketing. Mas para te mandar esse e-mail marketing, eu vou coletar o dado o nome do teu pai, da tua mãe, tua data de nascimento, teu CPF, teu RG. Não. O que é necessário para esse e-mail marketing? É só o seu e-mail. O nome e o e-mail. Então, as empresas têm que se conscientizar que elas têm que enxugar a questão da coleta de dados, tá? E aquele dado coletado só pode ser utilizado para aquela finalidade específica. Se eu estou coletando o teu dado, por exemplo, você é uma empresa, né, faz a parte de secretariado remoto, tá? Estou coletando um dado referente específico ao teu contrato, tá? Se eu quero utilizar teu dado, por exemplo, para te encaminhar depois uma propaganda a respeito de um curso, eu vou ter que te pedir autorização. Olha, posso colher posso encaminhar para você informações a respeito de cursos ou de outras finalidades que não tem nada a ver com o contrato com que você está assinando comigo? Tá? Então, é a questão da finalidade, da necessidade daquele dado. Então, o consumidor, o titular de dados, ele tem que ficar muito atento, né? Para que está sendo coletados esses dados, né? Será que precisa de tudo isso mesmo? E nesse caso, se eu receber lá, passei uma informação para receber uma coisa e recebi outra, e eu me senti lesado, falar, estão usando esses meus dados para algo que eu não autorizei. O que cabe a mim? Denunciar, falar com a empresa primeiro, ir direto no PROCON? Qual que deve ser a nossa atitude perante alguém que... Paula, eu acho que nesses casos você pode solicitar para a empresa quais os dados ela tem armazenados, quais são os dados que ela controla, quais são os teus dados que estão armazenados na empresa, tá? Por meio todas as empresas elas vão ter que ter um canal de comunicação, tá? Então elas têm que disponibilizar para o titular de dados um canal de comunicação. Isso tem que ser explícito. E uma pessoa que é o encarregado de dados, que é responsável por fazer essa comunicação entre titular e empresa. Tá? Então, todas as empresas, a partir do momento que a lei entrou em vigor, tem que disponibilizar isso, tá? Um canal de comunicação com o titular de dados. Então, ela pode encaminhar um e-mail para a empresa, indagando quais são os dados que ela tem armazenados naquela empresa, tá? Junto com isso, ela pode, lógico, ela deve
ela deve documentar de alguma forma essa utilização de dados de forma, digamos, não autorizada, tá? Que desvirtua a finalidade para qual foi fornecido o dado, tá? Seja por meio de foto, por meio de, né, um print do WhatsApp, uma gravação, alguma coisa dessa forma, ela tem que documentar, tá? Ela pode fazer uma reclamação do PROCON, tá? E ela pode entrar com uma ação dela, pessoal, contra a empresa, tá? Até a gente já viu um caso, saiu uma sentença semana passada, semana retrasada, tudo bem, foi uma ação proposta em 2019, tá? Em São Paulo, tá? Mas a juíza, ela julgou já com base na Lei Geral de Proteção de Dados. E, efetivamente, é uma pessoa que efetivou a compra de um imóvel, tá? Então, ela tinha um contrato de compra e venda com uma incorporadora, e esse dado foi utilizado por outras empresas ligar para a pessoa oferecendo outros tipos de produtos e serviços. Então, a juíza entendeu que, por mais que estivesse no contrato dizendo que ela estava autorizando aqueles dados eram especificamente para o contrato de compra e venda do imóvel. Não era para aqueles dados serem passados para terceiros e essas pessoas ligarem para a pessoa oferecendo outros tipos de serviços. Tá? E a empresa foi condenada a pagar R$10 mil de danos morais. Tá? Então, você, titular de dados, você pode reivindicar seus direitos, tá? Então, como eu falei, tanto saber quais são os dados que aquela empresa está armazenando, como também solicitar, por exemplo, a empresa fornece para você, diz, olha, tenho o teu nome completo, RG, CPF. Ah, eu quero que você retifique, esses dados estão errados. Você tem o direito de retificação dos dados, tá? Você tem o direito de pedir a portabilidade desses dados para uma outra empresa, tá? Você tem direito de pedir a eliminação desses dados, dizendo, olha, eu não quero mais que você utilize os meus dados, tá? E daí, se a empresa dizer, olha, eu não posso eliminar, ela vai ter que justificar com uma das bases legais estabelecidas pela lei, porque ela tem o direito de armazenar aqueles dados por determinado período, tá? O titular tem direito de saber por quanto tempo você vai armazenar esses dados, quanto tempo você vai guardar esses dados. Né? Então, assim, os titulares, quando o Código de Defesa entrou em vigor, né? No começo, os consumidores, eles ficaram meio receosos. Mas hoje, você vê que os consumidores, todo mundo sabe seus direitos, às vezes muito mais do que o próprio advogado, né? Você vem ser procurado muitas vezes, né? E você vê que as pessoas já estão... já se apoderaram dos direitos, né? E a tendência com a Lei Geral de Proteção de Dados é acontecer a mesma coisa, né? À medida que a lei for passando o tempo, as pessoas vão começar a conhecer quais são os seus direitos, se apoderar desses direitos e começar a cobrar, né? E o que a gente vê que a tendência também é o seguinte, é que a empresa, por exemplo, uma empresa, ela se adequou, tá? Ela não vai contratar um fornecedor, um prestador de serviço que não esteja adequado. Então, vai começar vai ser uma cadeia, tá? Vai ser um efeito em cadeia. Ou seja, se eu estou me adequando, eu quero que o meu fornecedor também esteja adequado. Eu não vou correr o risco de contratar um fornecedor, um prestador de serviço que não esteja adequado, porque a responsabilidade é minha, a responsabilidade solidária. Eu, como controlador, respondo diretamente ao titular de dados, né? Independentemente se o erro foi lá no fornecedor, né? Então, as pessoas dizem, mas será que vai pegar essa lei? Gente, a lei já pegou, né? Então, assim, os profissionais, as empresas que não estão adequadas têm que correr atrás para se adequar o mais rápido possível. Né? Massa. Por isso que informação e conhecimento é sempre muito válido e muito importante, né, gente? Olha quanta coisa maravilhosa a gente aprendeu aí com essa entrevista. Rick, vamos encaminhando para o final. Tem algum detalhe que a gente não falou? Alguma coisa que você gostaria de destacar? O momento é esse. Não, eu acho que é isso. A gente tem que trazer informação, a lei é nova, mas eu concordo com a Patrícia, acho que vai pegar, assim como o Código de Defesa do Consumidor já pegou. Essa lei chega num momento de transição, numa fase de transição, que a gente está no mundo digital,
Acho que a pandemia acelerou isso, esse processo, né? A gente não é o primeiro país do mundo a ter isso, então a gente está sendo cobrado até por outros países para ter isso. E eu concordo, eu acho que é a questão da cultura minimalista, né? Ter o mínimo possível de dados, saber o que está rolando, meu pessoal por aí, ter uma certa noção do que está acontecendo para poder aplicar bem a lei. A lei não é... O caráter da lei, é claro, que ela tem todo esse cuidado, mas não é só para punir, ela não visa só punir, ela visa dar realmente esse tratamento aos dados que são coletados. Eu acho que é isso que a Patrícia falou desde o início, a cultura. Se a gente tem a cultura do bom tratamento de dados, isso ajuda muito as empresas. Então, o empreendedor também tem que saber para isso. Acho muito importante. Até para não ter aquele arquivo gigante de dados. Basta ter coisa simples, objetiva, usar de forma consciente, correta, como você quisesse que usasse para você e facilita a vida. E acho que um ponto importante é a questão da transparência, né? Deixar bem transparente para o titular de dados, né? Essa relação transparente é essencial, né? Que dados eu estou coletando, para que eu estou coletando, né? E, lógico, cuidar com a questão da segurança desses dados também. Perfeito. Então, a gente convida você aí que está assistindo esse vídeo a analisar o seu negócio, né? Primeiramente, ver aí o que precisa se adequar, como que você está usando os dados que chegam até você, seja de funcionários, de clientes, de fornecedores. Então, para você ter aí esse cuidado, né? E aos poucos já se adequando com essa lei. Também para a gente se enxergar como consumidor, né, dos nossos direitos, se apropriar disso, e quando a gente sentir que alguém está aí usando e abusando dos nossos dados de uma forma que a gente não permitiu, então, para que a gente já sabe como agir, o que fazer, né, o que é plausível nesses casos. Agradecer a Paty grandemente aí pela essa troca de conhecimento. Vamos deixar o contato dela aqui na descrição, então se ficou alguma dúvida, vocês já vão saber como achar ela. Não se esqueçam de ir lá no site da Rede Insight, redeinsight.com.br, tornem-se membros, tem um monte de benefício para quem é membro, vocês acabam sabendo dessas novidades tudo antes que todo mundo. Então, obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.